porque Ele tem sido fiel para conosco hoje e sempre será o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão presentes conosco, tanto irmãos desta igreja quanto visitantes. Os irmãos que nos visitam, dá um sinalzinho com a mão aí. Glória a Deus. Que bênção. Te conheço, rapaz. Participou da oração conosco aqui assiduamente. Nosso irmão João Márcio, e hoje ele trouxe a sua muito digna esposa, a missionária Elaine. Glória a Deus. Prazer ter vocês conosco. Tem mais alguém nos visitando? Maísa e Janaína, que bênção, amigos ali do casal, nosso irmão Tony e a Carol. Nós louvamos a Deus pela família, por essas amigas que vieram louvar a Deus conosco. O que nós vamos dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sintam-se bem em nosso meio. Glória a Deus. Eu estou olhando ali, não sei se são visitantes, a vista às vezes não ajuda muito. Vocês são daqui da igreja ou está visitando também? Visitando? Ô irmão, dá uma olhadinha para os nossos visitantes. Não foi ninguém cumprimentar eles ainda. Tem aqui as nossas duas irmãs. Está aqui esse casal abençoado. Os nossos 3 irmãos ali. É um prazer tê-los conosco. Glória a Deus. Se tiver mais alguém nos visitando, dá um sinalzinho com sua mão para que a gente possa te localizar. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe os nossos visitantes. É um prazer ter vocês aqui conosco. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma se alegrou. E agora essa igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma transbordou. E agora essa igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Aleluia. Sejam muito bem-vindos todos. Nosso cantor também já adorou a Deus conosco aqui. É da Adegales, né? Uma vez Adegales, para sempre Adegales. Prazer ter você conosco nessa noite. Palavra do Senhor Deus em Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Senhor, nós te louvamos neste momento, queremos louvar, bendizer e engrandecer o teu nome.
queremos aqui, Senhor, depois desse momento tão importante de adoração, de ofertório do nosso louvor, da nossa vida, do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso coração a Ti, nós queremos ouvir a voz do Senhor a falar conosco. Fala aos nossos corações, Pai, porque somos carentes das orientações e da palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu meditando lá em casa sobre essa história que já é bem conhecida de todos nós, mas o nosso pastor, os irmãos que estão acompanhando o culto de ensinamento da palavra, têm observado que o pastor vem seguindo aqui o livro de Daniel e já falou muitas coisas aqui a respeito desse livro. Do versículo do capítulo 5, ele já passou por aqui, já trazendo algumas palavras do coração de Deus ao nosso coração, e nos foi proposto trazer essa palavra sobre Daniel na cova dos leões. Nessa leitura que nós fizemos, eu achei um negócio interessante, pastor Sebastião. Você imagina um rei poderoso, não tinha ninguém acima dele, jejuar para Deus livrar alguém. Detalhe, ele não era cristão, ele não temia a Deus, ele, na realidade ele queria era adoração. Mas quando ele teve que fazer aquele arranjo, ou selar aquele arranjo, aquela perseguição ao servo do Senhor, ele selou, colocou o seu anel. Engraçado que nessa hora eu lembrei da mentira que tentaram pregar, né? Dizendo que a mentira era Jesus ter ressuscitado, que alguém tinha era roubado o seu corpo. Né? E o rei selando, ninguém pode quebrar um selo real. A pedra foi colocada e o selo, para que ninguém tivesse nenhuma dúvida de que foi Deus quem fez o milagre. E Daniel ali, naquele lugar, essa história é com certeza contada há muitos anos e conhecida de todos nós, ou quase todos. Um ou outro talvez não conheça essa história de Daniel, desse homem que foi injustiçado e lançado na cova com os leões, como nós acabamos de ler. Daniel, ele deixa para nós um exemplo de fé, fidelidade e inspiração. Ter fé, como já foi falado aqui pelos nossos antecessores, ter fé tem que ser algo que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua situação. A fé, ela tem que ultrapassar a barreira do natural, ela tem que operar no sobrenatural. Parece que você está pedindo uma coisa natural, né? Mas se não acontecer no sobrenatural, no mundo espiritual, nada feito. E a fé, ela nos leva para essa dimensão espiritual. E nós louvamos a Deus porque Daniel traz esse exemplo de fé, fidelidade e inspiração para nós. A vida de Daniel foi uma vida não muito fácil. Tinha tudo na sua terra, foi levado cativo, mas mesmo sendo levado cativo, ele continuava servindo ao Deus verdadeiro. Ele continuava firme no seu propósito de não se desviar dos caminhos de Deus. Daniel continuava no seu firme propósito e buscando a Deus, orando. Daniel teve uma vida realmente especial de oração. Daniel orava, Daniel buscava, Daniel acreditava, Daniel tinha convicção de que Deus estava com ele, mesmo sob o risco de perder a sua própria vida, porque era exatamente o que estava acontecendo ali. O rei Dario resolveu colocar algumas pessoas para ajudá-lo na governança do povo. Estava aumentando muito, o seu império era o maior, estava aumentando muito.
Inclusive o Império Babilônico já estava sob a sua tutela, já estava comandando também. E levantou 120 governadores para poder ajudar no governo do povo, das cidades. Só que tinha um detalhe: Daniel, por ter um compromisso sério, firmado com Deus, ele não desistia de buscar a Deus e exatamente os propósitos de Deus para a sua vida. Pastor, às vezes eu fico em dúvida qual é o propósito de Deus para a minha vida. Continua sendo fiel, continua se enchendo do Espírito Santo, continua sendo a boca de Deus aonde você passar, e você pode ter certeza que os propósitos de Deus estão sendo realizados através da sua vida. E Daniel era um dos 3 que foram colocados sobre esses governadores. Há uma parte da Bíblia que chama eles de presidentes. No coração do rei estava o desejo de colocar Daniel acima de todos eles. Que privilégio, né? Com um exemplo de vida, evangelista Adriano. Com um exemplo que ele deixava. Você pode pensar, poxa, mas ele está em outra terra, com outros costumes, teve que aprender tanta coisa para poder agradar o rei e servir ao rei. E esse cidadão ainda tem paz no coração, alegria e convicção de que Deus está com ele. E quem sabe um dia voltar para a sua terra natal. Daniel foi colocado à prova por causa do seu compromisso com Deus. Além de governar com excelência, Daniel tinha um espírito excelente, como diz a palavra do Senhor. Não é o Espírito de Deus excelente nele, é o Espírito dele excelente no Senhor. Olha que coisa boa. Um Espírito excelente, ou sobre modo excelente, que é o de Deus nas nossas vidas, e o nosso Espírito excelente, o nosso Espírito bem, o nosso Espírito saudável, o nosso Espírito rico. Você sabia que o crente tem um Espírito rico? Porque tem um espírito pobre também, né, irmão? Mas o servo do Senhor Jesus tem um espírito rico, em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito excelente de Daniel foi tão notório que o rei teve uma certa amizade com ele. O rei tinha uma amizade com ele e uma admiração. Eu imagino o rei pensando: eu vou pegar esse garoto, vou pegar este homem e vou colocar ele para governar. Vou colocar ele aqui, ó, do meu lado. E aí, irmãos, como todos nós que estamos para receber alguma bênção, alguma vitória nas nossas vidas, as lutas sempre apresentam primeiro, né, irmão? Não é o contrário, né? Recebe a bênção para depois lutar. Não, a gente luta para receber a bênção, né? E Daniel, com esse espírito excelente, governando com excelência, tinha um caráter cristão intocável. Você entende o que é isso? De alguém olhar para mim ou para você e falar assim: olha, ela não fará isso, ela não agirá dessa maneira. Não, ele não falará isso, porque eu conheço quem é esse crente. Estou falando isso, irmão, porque Daniel, as pessoas que estavam querendo derrubá-lo, os governadores, as pessoas que estavam ali governando, queriam derrubá-lo porque estavam com inveja da sua amizade e já visualizando o que o rei estava desejando. Tentaram de todas as formas, de todas as maneiras, desestruturar o homem de Deus, para que ele viesse a falar ou fazer alguma coisa que eles viessem a apontar e dizer: rei, aquele ali, ó, mata. Estavam procurando a morte dele.
mas não encontraram absolutamente nada. É a palavra de Deus quem diz: não encontraram nada, não conseguiram acusá-lo de absolutamente nada. Daniel 6, versículo 4 diz: então os presidentes e os governadores procuravam achar ocasião, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel e nenhum vício nem falta foi achado nele. Você já pensou, irmão? Na lava-jato da vida, né? Vai pesquisar, vai arrancar, vai para cima e para baixo, vai ter que encontrar alguma coisa de errado ali. Não encontraram. Aí um usado pelo Satanás fala: então já sei como é que nós vamos derrubar esse cara. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lá aonde ele adora, vamos conhecer o Deus que ele está servindo, como é que ele serve, e na fé dele, na crença dele, nós vamos encontrar um jeito de derrubá-lo, de prejudicá-lo. Pois foi o que fizeram. Armaram tudo e falaram: olha, rei, vamos fazer um decreto aqui. Você é poderoso, deve ter colocado o rei lá nas alturas, mais do que já se achava, né? Faz o seguinte: por 30 dias, que ninguém, mas absolutamente ninguém, evoque algum outro Deus, adore outro Deus, a não ser o Senhor. O rei gostou daquilo. Falou: opa, cadê? Onde é que eu assino aqui? Onde é que eu vou carimbar com o meu anel? E o rei gostou da proposta daqueles homens que tinham outra intenção. Se ele pelo menos tivesse um pouquinho do Espírito Santo de Deus, para ouvir ali, quem sabe o Espírito Santo fala: ei, não é tão simples assim quanto está parecendo. Não é bem o que está parecendo que vai acontecer. É algo que vai te atingir frontalmente. Você pegar um rei acostumado com manjares, com tudo do bom e do melhor, parar para jejuar, para Deus livrar alguém, para um Deus que não era o Deus dele. Imagina, né? Foi isso que ele fez. E o resultado você conhece muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais dele. Daniel foi um homem de oração constante. O nosso pastor Oséias tem nos colocado para orar aqui desde quando chegou, irmão. Deus deu um sonho para o nosso pastor, uma revelação. Não me recordo agora se foi sonho ou revelação, mas Deus deu para ele. Ele olhava para a igreja e via a igreja vazia. E ele se preocupou e orou, clamou ao Senhor, pediu a misericórdia de Deus. E o que nós começamos a fazer? Quem está aqui desde o início sabe. Começamos a orar. E com poucos dias, o que Deus tinha mostrado para ele aconteceu. Foi exatamente a pandemia. A pandemia veio e aquele alvoroço todo. Daqui a pouco nós estávamos aqui, o pastor, o cameraman, às vezes o Joshua, a Élica, eu ou algum outro obreiro, muito poucas pessoas para transmitir a palavra de Deus para os irmãos que não podiam estar na casa do Senhor. A oração, ela move o coração de Deus. Ah, pastor, eu não consigo receber as minhas bênçãos. Então move o coração de Deus através da oração. Ore, fale com Deus. Quanto tempo nós temos gastado na oração? Será que a oração é constante? Irmão, não estou falando só de oração de joelho, não, como a gente faz aqui nas 5 horas da madrugada ou nos nossos 15 minutos antes dos cultos, não. Eu estou falando de oração constante. É aquela oração que nos impede de pecar. É aquela oração que nos ajuda a tomar decisões acertadas. Porque se a gente não orar, a gente não escuta a voz de Deus. Se a gente não clamar ao Senhor, se a gente não estiver orando constantemente, o inimigo encontra êxito. Eu sei que acontece isso com você. Você está lá na sua casa, às vezes lavando uma louça, limpando o chão, ou no trabalho, executando alguma tarefa. Daqui a pouco você está orando. Lembra de alguém, ou sentiu alguma coisa diferenciada, e você começa a orar. Essa é a oração constante. É aquela que você está preparado a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância de fazê-la. Deus tem feito você lembrar de pessoas que precisam da sua oração. E muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente
passa na mente, a gente nem ora pelaquela pessoa. Deus está colocando, vou repetir de novo, pessoas na sua mente e no seu coração, em alguns momentos do seu dia, para você apresentar a Deus. Pode ser um livramento, pode ser uma cura, pode ser um agir imediato de Deus, pode ser o que for. Deus quer usar você através da sua oração. Oração constante. Peça ao Senhor para te trazer palavras no momento da oração. Ah, pastor, eu oro 5 minutos, acabou todo o vocabulário. Ora para o mundo inteiro. Eu quero ver você acabar o vocabulário. Pega um mapa mundi e começa lá. Japão, Inglaterra, Finlândia. Ué, mas essa cidade aqui eu não conheço não. Ora por ela também. Eu quero ver. Você vai passar e não sei quantas horas, vai cansar de orar só por países, cidades, estados. Você está entendendo? Eu e você precisamos exercitar a oração. Não podemos ser raquíticos na oração. Sabe aquela oração mirrada? Nosso pastor tem nos incentivado a orar. E como foi colocado aqui pelos nossos irmãos, a Rebeca e o Joshua, falando sobre a importância de nós exercitarmos a nossa fé. Não tem como ter fé sem oração. O que é oração para você? Na sua mente já vem, eu imagino que é igual a minha, falar com Deus. Não vem outra coisa na minha mente. Oração é falar com Deus. Como é que eu quero ter fé se eu não falo com o dono da fé? Quer ter fé? Então fala com o dono dela. Porque ele vai ministrar sobre a sua vida. Ei, mas pastor, eu nunca tive fé. Tem gente que atribui fé à sorte. Eu nunca tive sorte, eu não ganho nada. Nada acontece de bom na minha vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é sorte, é fé, é oração. Se você orar e exercitar a sua fé, você pode ter certeza, milagres vão acontecer a seu favor. Eu creio e profetizo sobre a sua vida uma vida de oração e de conquistas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, então o decreto para matar já estava pronto, estava assinado, chancelado, e ele ficou sabendo. O que é que Daniel podia fazer? Por aqui, fugir. Não, escape pela sua própria vida. Perigo iminente. Na minha profissão, quando se fala em perigo iminente, irmão, você pode estar com bem mais precioso e caro na sua mão, ou viatura, ou equipamentos. Se falou perigo iminente, irmão, larga tudo, sai correndo para preservar a sua vida. Meu Deus, tem muito crente que está precisando sair correndo, está em perigo iminente, mas é correndo para os pés de Cristo, para oração. Ah, pastor, eu não gosto de orar. Então você não gosta de ser próspero, não gosta de ser abençoado. Então é por isso que muita coisa não acontece na minha vida. Você pode ter certeza que é. Se a gente orar, se a gente buscar ao Senhor, exercitando a nossa fé, irmãos, é como esse livro que nós estamos lendo, Quarto de Guerra. Um milagre extraordinário de Deus vai acontecer na nossa vida. Chorando, e a mulher dele falando assim: rapaz, esse cabra tá louco, tá querendo essa quantia absurda de dinheiro, tá ficando maluco. Só que ele tomou posse da vitória e teve a segurança que o Joshua estava falando, a certeza, antes de acontecer. Conquistei, consegui. Pronto, agora pirou de vez o homem. Não, ele não pirou de vez, ele estava garantindo a sua vitória em Deus, antes mesmo dela acontecer. Ei, gente, isso é de Deus. Olha, antes de você e eu existir, Ele já estava vendo você. Antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Dá para entender o mistério de Deus? Ele não precisa de que você exista, ou que você faça, ou que você aconteça. Ele precisa que você exercite sua fé e ore. Em nome do Senhor Jesus. Daniel também foi um homem grato, agradecido a Deus. Mas pastor, como é que eu vou agradecer? Porque eu vou morrer amanhã. Eu imagino que se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, minha cabeça ia ficar, eu não sei nem como é que eu reagiria. E você?
tivesse uma revelação, falar, é amanhã, tal hora, não tem escapatória, Deus vai te recolher. Meu Deus, eu imagino que se eu já pensei na vida ao longo desses meus 50 anos, eu acho que eu pensaria por mais 150 em como fazer para poder, sei lá, ganhar mais uns dias, uns dias, anos. Por isso que Deus não permite que nós saibamos de quando é que nós vamos partir daqui, irmão. A única certeza que nós temos é que se não tombarmos na sepultura, nós vamos ser arrebatados. Tem alguém aí que considera que é a igreja do arrebatamento? Ei, irmão, a igreja do arrebatamento passa por circunstâncias igual Daniel passou. Parece bonito, a igreja do arrebatamento a igreja do arrebatamento tem passado por lutas, tribulações, por provas, mas tem continuado firme na presença do Senhor. Daniel sempre grato a Deus. Ele não desistia de ser grato a Deus, dava graças diante do seu Deus. Está na palavra do Senhor. E ele sempre dava graças a Deus. E aqui, como começamos a ler, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas de seu quarto que davam para Jerusalém, ajoelhar. Estava virado para Jerusalém, será, irmão? Eu imagino que, estava clamando, estava com saudade de voltar para a sua terra, para a sua pátria. E, abertas as janelas de seu quarto que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Espera aí, antes de quê? Do decreto. Antes do decreto ele dava graças. Aconteceu o decreto, pastor José Nilson continuou sendo grato. Ser grato, sabendo que vai morrer, sabendo que vai ser lançado numa cova com leões, famintos. Pois é, ele conseguiu ser grato. Ele conseguiu ser grato a Deus, mesmo em momento tão difícil de sua vida. Eu imagino que ele orou pedindo a Deus: Senhor, o Senhor pode me livrar. Deus, o Senhor pode me tirar dessa situação. O Senhor pode honrar o seu nome nessa situação que nós estamos enfrentando. Nós precisamos de ver, eu preciso de ver o Senhor agir em minha vida. Não vou deixar de orar, não vou deixar de me dobrar diante do Deus verdadeiro para dobrar diante de qualquer outro Deus, porque senão eu vou estar pecando contra o meu Deus. Tudo que é pecado contra Deus nós temos que abominar da nossa lista, da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso coração, dos nossos olhos. Temos que abominar. É só assim que a gente começa a se libertar de algumas coisas que nos atrapalham nessa caminhada. Abomina o que não presta, o que não vale a pena, o que te afasta de Deus. Abomina, mesmo que custe a sua própria vida. Estou falando isso para você e para mim, mesmo que custe a nossa própria vida. Irmão, tem crente que pensa bem assim: Deus me livre de passar por esse período aí de perseguição da igreja, ou ir para algum país que a igreja é perseguida, e lá eu vou morrer, e agora como é que vai ser? Ei! Só morre quando Deus quer. O crente tem que continuar sendo audacioso, corajoso. Se Deus mandar ir, vá. Se Deus mandar falar, fala. Se Deus mandar ter uma postura diante dos homens, e Ele tem mandado a gente se posicionar. A Degales tem se posicionado. Deus tem feito coisa grande dentro desta igreja e nessa cidade, através da nossa oração e do nosso posicionamento diante de Deus. Tenho certeza que nenhum dos que aqui estão vieram aqui para passar tempo, ou achando que é brincadeira, ou só porque não tinha outro lugar para ir. Não, nós estamos aqui porque temos compromisso com o reino de Deus e queremos ser uma carta aberta para ser lida pelos homens, assim como Daniel era. Aí quando alguém foi ler a carta dele, irmã Sandra falou bem assim: não falei que a gente ia pegar ele? Pronto, pegamos o homem. Está lá ele orando, joelhando e falando com Deus.
Daniel, ameaçado de morte, não deixou Deus por nada, não desistiu de Deus. O decreto real é o seguinte: todos os presidentes do reino, magistrados e governadores, príncipes, capitães, acordaram em conselho para promulgar um decreto real e confirmar a proibição que qualquer que demandar uma petição a qualquer Deus ou homem no espaço de 30 dias, mas não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Imagina ler um decreto desse, irmão. O rei gostou do decreto porque, estava elevando a sua pessoa. Mas Deus abate os soberbos e exalta os humildes, os humilhados. Aleluia. Daniel, além de não se contaminar com manjares, honrava a Deus em tudo o que fazia. Esse espírito de excelência que acompanhava ele não o permitia fazer as coisas de qualquer maneira. Ele fazia as coisas com a seriedade que realmente elas têm diante de Deus. Como a palavra, o decreto de rei não pode ser cancelado, revogado, Daniel só tinha mesmo que ser encaminhado para a cova. E você sabe, ele chegou naquela cova, foi colocado dentro, a pedra foi posta, selado com anel, mas nada aconteceu. Deus me livre de leão, irmão. Está repreendido. Só quero saber do leão da tribo de Judá, porque ele não me machuca. E se me machucar, é para me sarar. Entendeu? Quando ele machuca é porque ele quer sarar. Aleluia. E Daniel, dentro daquela situação, naquele dilema de vida, eu imagino que ele pensou em toda a sua história, na sua família que ele perdera, na sua pátria, na sua casa, em quem ele era. Eu imagino que ele lembra também: poxa, mas servi tão bem aqui o rei, e agora estou aqui dentro dessa cova para morrer, jogado à própria sorte. Ainda bem que a nossa sorte é Deus. Quer ter sorte? Cola com Deus. Ele é a nossa sorte. O nosso Deus é a nossa sorte. Então, lá dentro da cova para morrer, ele honrou e o livrou através do seu anjo. Olha o que diz a palavra do Senhor: o meu Deus, isso aqui é Daniel falando, o meu Deus enviou o seu anjo. Olha que intimidade com Deus, irmão. Ele viu, ele sabia que o anjo estava ali, fechando a boca daqueles leões. Leão teve que jejuar mais um pouquinho, porque aquela carne já estava morta. Está entendendo? Aquela carne não tinha cheiro de carne, aquela carne já estava morta. Daniel já estava purificado pelo Espírito de Deus. Daniel já estava na unção de Deus, e o inimigo não pode tocar, não pode prejudicar quem está na unção de Deus. Continua, irmão, sendo ungido por Deus, assim como Daniel. Ele deixa esse exemplo forte para as nossas vidas. Diz aqui a palavra do Senhor: então muito se alegrou o rei em si mesmo por causa dele, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhuma lesão se achou nele, porque crera no seu Deus. Vou repetir: por quê? Crera, porque creu, porque exercitou a fé no Deus que ele serve ou servia. Exercite a sua fé no Deus que você serve. Não exercite a sua fé no homem que vai te ajudar, na situação que vai mudar, nisso ou naquilo. Não, acredite e exercite a sua fé em Deus, porque agindo assim, a sua vitória será garantida em nome do Senhor Jesus. Daniel, irmãos, ficou intocável. Esses dias, uma família aqui da igreja passou por uma dificuldade com cachorros. O cachorro perseguiu e mordeu. Claro que eles tentaram fugir, né? Tentaram se escapar de qualquer maneira, mas não conseguiram. Você imagina leões furiosos,
famintos. Só Deus, irmão. É só Deus. E aí foi o que exatamente aconteceu. Daniel ficou intocável por homens ou feras. Nem os que projetaram sua morte, muito menos os leões, puderam destruir a vida de Daniel. Essa batalha física e espiritual de Daniel na cova proporcionou a ele ricas bênçãos. Passou pela prova, mas foi grandemente abençoado, principalmente com a sua própria vida, com a permanência de sua vida. Deus o manteve vivo. Daniel 6:28 diz o seguinte: e este Daniel foi próspero durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro o persa. Quando os desafios, irmãos, nos testarem, que possamos nos inspirar nessa história verídica de Daniel. Vai ter desafio para nós, irmão. Infelizmente, eu não gostaria não. É tão bom estar tudo na maré mansa, tudo tranquilo, tudo controlado, mas não é sempre assim. Quem é que não sabe disso? Nós estamos vivendo e sabemos que a vida não é sempre assim. Há momentos de desafios e que nós somos testados. Que nós possamos pedir a Deus: Deus, me dá a atitude de Daniel, me ajuda a agir como Daniel agia. Mesmo em meio à sua morte, ele continuou orando sempre, oferecendo a Deus o seu coração, exercendo uma fé inabalável, fidelidade total a Deus. Não é meia fidelidade. Enquanto está me proporcionando vida, enquanto está me proporcionando bens e riquezas, sou fiel. Não tem nada disso. Amaldiçoa seu Deus e morre. Amaldiçoou não. Vou continuar. Eu vim nu e vou voltar nu. Nem uma peça de roupa eu vou levar para o céu e nem você, irmão. Nada nós vamos levar dessa terra. Só o que nós fazemos para Deus, que já está sendo registrado lá. Só o nosso corpo físico que vai realmente para as mansões celestiais. Então, orando sempre, oferecendo fé inabalável, exercendo fé inabalável, fidelidade total e não abrindo mão de Deus. Não abra mão de Deus por nada, nem ninguém. Tem coisas que a gente sonha acontecer na nossa vida, mas se for para abrir mão de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. O inimigo pode tentar, mas se você está instruído por Deus, que não vale a pena. Não vale a pena mentir, não vale a pena roubar, não vale a pena fazer coisas, aliciar-se a pessoas e coisas, situações erradas para se beneficiar. Não vale a pena, porque fazendo assim a gente se afasta de Deus. Não nos afastemos de Deus, porque não vale a pena. Não abra mão de Deus. Assim nós vamos ter a companhia e o livramento, e o nome do nosso Deus será engrandecido através da sua vida. Ei, a história de vida que você está construindo com Deus é para a honra e glória dele. Vai vir bênção para você, vai vir vitória, assim como veio para Daniel, mas é para que o nome dele seja glorificado, diz a palavra do Senhor. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, promulgado esse decreto, que em todo o domínio do meu reino, todos os homens temam e tremam. Escute, temam e tremam diante do Deus, ou da presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e que permanece para sempre, e o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio durará eternamente. Isso partindo da boca de um ímpio, de uma pessoa que estava achando que era muito importante, que era Deus, que era isso, aquilo outro. Ele agora fala: não sou nada disso não. Esse Deus que eu servia também não vale nada. O Deus que vale tudo, o Deus que é verdadeiro, o Deus que faz a diferença, é o Deus de Daniel. Eu quero ter o prazer, e você, de alguém olhar para você e dizer assim: olha,
Ali sim, é o Deus de Daniel, é o Deus de Fernanda, é o Deus de Sebastião, é o Deus de Alice, é o Deus de Maria, é o Deus de Pedro, é o Deus de José. Em nome de Jesus, busquemos em Deus essa convicção, essa fé, tendo com certeza o que Deus tem para as nossas vidas, que é ganhar almas para o seu reino, que é fazer a sua obra, que é ser bênção na vida de alguém. De que maneira você consegue ser bênção na vida de alguém? A começar da sua própria família e familiares, partindo daí para a sua igreja, os seus irmãos, os seus vizinhos, as pessoas que estão à sua volta. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como Daniel venceu, assim como Daniel foi livre da morte, nós estamos sendo livres da morte, estamos vencendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode repetir comigo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Carregue essa convicção no seu coração e olhe para a vida de Daniel. Tenha fé, se inspire nessa história, seja fiel e com certeza Deus vai honrar você aonde você passar, por onde você entrar. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Amém? Que Deus abençoe, amada igreja. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nosso horário já se esgotou e nós queremos concluir esse culto louvando a Deus